Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Sou a doutora Tati Lemos, médica pediatra, e toda semana aqui no nosso canal do YouTube a gente está trazendo algum conteúdo para falar sobre a saúde da família, né, de como cuidar melhor, com mais segurança e mais leveza dos nossos filhos. E o vídeo que a gente vai fazer hoje, eu acho que é um dos mais importantes que a gente tem aqui no canal, então vou te convidar depois para deixar o seu joinha aqui, passar esse vídeo para outras pessoas, encaminhar esse vídeo, porque muitas vezes por não saber usar ou ter medo de usar as bombinhas, os espaçadores que são o tema desse vídeo de hoje, muitas famílias acabam deixando de tratar os seus filhos e tendo alguns prejuízos, tá? Então, quando uma criança tem, né, às vezes uma bronquiolite, ou é uma criança que tem asma, e falar sobre asma, diagnóstico, critérios, a gente pode conversar no outro vídeo. Hoje eu vou me ater a explicar como que usa, tá? O espaçador e o dispositivo do aerosol, que é a famosa bombinha, né? Quando a criança tem esse problema, é muito comum que os pais tenham medo da bombinha, porque esse nome foi infeliz, dá a impressão que vai dar algum problema e que a criança vai ficar com problema de coração, vai ficar dependente, vai viciar a bombinha e tudo mais. E os pais às vezes querem um xarope ou querem fazer a tal da nebulização. Vamos lá, gente. Quando eu uso um xarope, né? Uso lá um salbutamol, por exemplo, de xarope, em vez de usar o salbutamol no aerosol, esse medicamento vai ser digerido. Aí ele vai para o estômago, é absorvido, ele vai passar pelo fígado, pelo rim, vai pelo sangue até chegar no pulmão e fazer efeito. Ele faz um estrago, ele alcança muito mais lugares do nosso corpo, demora muito mais ação, tem muito mais efeitos colaterais. Diferente quando eu vou usar o aerosol do salbutamol, que é o Aerolim, por exemplo, né? E que esse medicamento vai de ação imediata direto no meu pulmão, então é muito melhor, muito mais seguro, muito melhor. Então já quero tirar o seu medo de usar a bombinha quando precisar, certo? E as nebulizações, gente, também são muito menos eficazes, né? A força que o nebulizador tem de impulsionar a medicação para dentro do pulmão é muito menor. A maioria do remédio acaba ficando na boca e a inalação não é tão eficaz, tá? E aí, então, a gente tem hoje esses dispositivos, né? Que a gente conhece como bombinha, que é o aerosol, que você vai poder pegar. O salbutamol, ele é distribuído de graça na farmácia popular com receita médica e a maioria dos postos de saúde também tem. Como é que eu vou saber que esse medicamento aqui dentro ainda tem? Às vezes ele está vazio, como é que eu vou saber que eu ainda tenho medicamento aqui dentro? Você vai colocar esse medicamento num pote com água, tá? Num recipiente com água. Se ele afunda, ele tem medicamento, se ele ficar boiando, ele já tá vazio e a gente tem que jogar fora. Porque às vezes a gente vai mexer nele e parece que ainda tem líquido dentro, mas não é suficiente. Então é importante a gente saber se tem medicamento aqui dentro. A gente vai colocar de volta aqui esse dispositivo aqui de plástico pode ser lavado com água corrente e tal, para fazer a higienização. Quando eu sou uma pessoa adulta, eu posso usar até ele sem espaçador, embora, mesmo no adulto, existem espaçadores específicos para adulto, que não é o tema do nosso vídeo, que a gente está falando mais sobre criança e adolescente. Quando a gente usa o espaçador, gente, as partículas maiores da medicação, elas vão ficar retidas no espaçador e vai vir para a gente respirar as partículas menores, que tem mais capacidade de entrar no pulmão e vai funcionar muito melhor a medicação. Então, sempre com o espaçador é melhor do que sem espaçador, tá? Como é que a gente vai usar com o espaçador? Eu vou agitar a bombinha, né? A gente vai agitar o dispositivo. Quando eu tenho um bebê, uma criança pequena, ela não vai saber fazer um movimento correto, que seria expiro, tiro todo o ar do meu pulmão, deixo tudo sem. Daí eu vou colocar a bombinha aqui, né? Não vou colocar em mim certinho para não fazer a medicação, mas eu vou jogar a medicação e aí eu colocaria a boca vedando aqui o aparelho, eu respiraria e tentaria deixar essa medicação presa dentro do meu pulmão. E deixava o quanto eu pudesse. Depois eu expirava. Então seria assim mais ou menos que eu ia fazer. A criança não tem como fazer isso. E gente, já vou dizer para vocês, fazer uma bombinha numa criança pequena sem espaçador é não fazer medicação, tá? Se eu fizer e acontecer isso aqui, ó, vazou a medicação, ninguém recebeu nada, tá? Então não adianta em criança sem espaçador. Então a gente tem o espaçador, que são esses equipamentos. Para o bebê a gente tem um espaçador com uma máscara menor, né, que vai vedar bem certinho aqui, ocupando o nariz e boca do bebezinho, tá? E nas crianças maiores tem um com a máscara maior, né? Não tem problema, a gente vai adaptar. Aí, então, eu vou vir, de novo, vou agitar, vou colocar isso aqui grudadinho
dispositivo e eu vou grudar isso aqui no rosto do bebê, tá? Vou colocar aqui no meu pra vocês terem uma noção. Tem que grudar. Claro, esse aqui é pequenininho pra mim, né? Ele é mais pra criança pequenininha. Então, vou fazer até nesse aqui que eu acho que fica melhor de mostrar. Embora isso também é uma máscara pra criança, né? Eu não sou muito grande, então... Daí a gente vai colocar, vai ter que vedar. Eu vou ter que grudar bem, gente, assim, ó, o mais grudadinho possível. Ele é macio, tá? É gostoso. Porque se eu colocar, né, ele aqui e eu não vedar, ó, vai acabar muitas vezes vazando aqui, tá? A medicação. Então eu tenho que vedar, né? Vedei bem, botei bem grudadinho no bebê e vou aplicar o dispositivo. Aí o bebê tem que respirar aqui dentro, pelo menos umas 5 vezes, 3 a 5 vezes. Às vezes no hospital eles mandam vocês contar até 10. Dá o jatinho e conta até 10 para o bebê respirar. E o bebê respira ali dentro enquanto você conta. Mas veja, se o bebê chorar muito, né, e ficar assim, ó, ele não tá respirando. Então não adianta eu contar até 10 se ele só tá expirando. Eu teria que ver ele pelo menos né, ele chorou e respirou de novo, por exemplo, para eu pegar o remédio que tá aqui dentro, entende? Vou repetir, tá? Como é que eu vou fazer, Tati? Eu vou agitar, vou colocar no dispositivo, grudo isso no rostinho do bebê, dou o jatinho. Aí ele respira aqui dentro, pelo menos 3 a 5 vezes, ou eu conto até 10 com ele respirando. Aí eu tiro, espero um minutinho, o ideal é chacoalhar de novo, colocar de novo e fazer de novo o procedimento. Geralmente a gente prescreve assim, 4 jatinhos de 6 em 6 horas, por exemplo. Então cada vez que eu vou fazer um jatinho eu vou tirar, chacoalhar e colocar de novo pro bebê. Às vezes o bebê tá numa crise grave, eu vou prescrever 10 jatinhos, eu vou prescrever 2 jatinhos quando ele tá menor, de 8 em 8 horas, 2 em 2 horas. A prescrição, gente, vai ficar de acordo com o que o seu médico orientou, tá? Para que medicamentos eu uso esse espaçador? Para o salbutamol, que é o broncodilatador, né? E também para o corticoide inalatório, às vezes que é um outro tratamento que a gente usa junto quando tem asma, que é o famoso Clenil, que também é disponibilizado na farmácia popular. Algumas outras medicações também vêm aqui que podem ser usadas, Flixotide, Seretide também podem ser usadas aqui. Quando a bombinha tem esse formato aqui, tá? Você pode usar. Se o bebê, a criança, por exemplo, tem traqueostomia, a gente vai colocar isso aqui lá na traqueostomia, tá? Mas as inalatórias, assim, né, essas bombinhas com o espaçador com máscara, ele vai ser usado para crianças não traqueostomizadas, que são aquelas que têm, né, o furinho aqui na traqueia para respirar, para colocar no rostinho deles e fazer então a dispensação desse medicamento. Eu sei que às vezes em alguns lugares remotos que a gente não tem condições, não tem dinheiro, se faz, né, algumas gambiarras ali com a garrafa PET e aí tenta fazer. Não é o ideal, gente, não tem a mesma função. Às vezes, sei lá, se eu estiver num lugar que não tem acesso mesmo, eu posso eventualmente lançar mão, mas esse dispositivo ele não é muito caro. Ele vai ser lavado e pode ser usado assim, ó, por 10 anos, sabe? Não tem problema. Só não coloquem água fervendo que vai estragar, né? Então, gente, na hora de lavar, né, eu vou pesquisar, cada dispositivo é um pouquinho diferente, vai ter uma orientação sobre como que abre, mas eu posso abrir, lavar dentro, deixar secar ao ar livre, tá? Só não coloca, como eu falei, em água quente ou fervendo que vai acabar estragando o dispositivo, tá bom? Então, é isso. Sem espaçador, não dá para fazer em bebês, nem crianças pequenas, que eles não vão conseguir fazer. Conforme eles têm uma certa idade, eles podem às vezes aprender a fazer sem o espaçador, que vai facilitar fazer na escola, né, em alguns outros lugares, mas a gente ainda dá preferência sempre que possível a usar o espaçador, que vai ter uma resposta melhor desse medicamento, tá bom? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, a gente vai tirando as dúvidas de vocês, explicando, né? Eu já expliquei bastante, assim, sobre a questão da bronquiolite também, a vacina, né, que a gente tem hoje, tanto para gestante quanto para o bebê, que pode ser aplicado nessas crianças, lá no nosso curso do Manual do Cuidado, tá? Então, se você tá gestante, conhece quem tá, ou tem bebezinho menor de 1 ano, conheça, por favor, o meu curso do Manual do Cuidado, né? Uma comunidade de mães, assim, muito incrível, muito legal, onde tem mais de 50 aulas, eu explico bastante sobre bronquiolite, formas de prevenir a bronquiolite, né? Porque aqui a gente vai falar de tratar, mas prevenir é sempre melhor do que remediar, né? Então eu espero vocês lá no nosso curso também, para poder trazer mais segurança e mais leveza à maternidade de vocês. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai conversando juntinhos, tá bom?